Um bom sábado a todos. É muito bom poder estar aqui com vocês, conhecendo aqui a nossa igreja do Jardim América. Eu estou aqui na APV há uns 8 meses, né? Antes estava em Sorocaba, ali na Associação Paulista Sudoeste. Fiquei quase que o ministério todo naquela região, trabalhando lá no interior de São Paulo. Eu que sou de lá também, sou de Ourinhos, e tive a oportunidade de passar ali 9 anos só numa cidade de Hortolândia, né? Pude estar ali pastoreando a igreja central de Hortolândia, depois a igreja de Vila São Pedro, e depois de lá, então fui para Piracicaba, uma cidade boa também, e de Piracicaba, então, fui para a associação, onde trabalhamos ali por 2 anos, na área de lar e família, mordomia, ministerial, e agora, então, estamos aqui, muito felizes. Hoje, a minha esposa pôde me acompanhar, eu vi ela por aqui em algum lugar, está ali. Pode ficar em pé, Cris? O pessoal de conhecer aqui, a Cristine é professora de biologia, ela é coordenadora hoje lá do Colégio São José, e do lado está o Guilherme, meu filho também, me acompanhando aí. O Guilherme tem 16 anos, está no ensino médio, então hoje a família pode estar juntos aqui, acompanhando o ministério. E temos a Isabela, né? Isabela não pôde estar aqui hoje, ela está cursando o 1º ano de psicologia no NASP, né? E, então é uma alegria poder fazer parte desta família da APV. Nós estamos chegando aqui e gostando muito da região. Que bom. Queridos, ontem nós já demos início aqui a nosso final de semana de mordomia, relembrando alguns aspectos importantes, alguns conceitos a respeito da mordomia cristã, e eu queria só fazer uma breve recapitulação para podermos dar continuidade no tema hoje. Ontem nós vimos então 5 elementos que a Bíblia nos apresenta da aliança que Deus quer fazer conosco. 5 elementos, hoje eu vou apenas citar, né? O primeiro deles está logo no início da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a primeira informação que eu recebo da Bíblia é que existe um Deus e que Ele é criador de todas as coisas, né? Depois vimos que, por ser criador de todas as coisas, Ele é um Deus soberano, Ele é rei, né? E por ser rei, Ele tem que ter súditos, e por isso Ele nos criou, mas não como um rei mau, que quer tirar proveito dos seus súditos, mas vimos que a expressão ao nos criar, imagem e semelhança, também quer dizer relacionar-se como um pai que se relaciona com seus filhos, né? Então Deus, apesar de ser rei, soberano, Senhor de todas as coisas, Ele é um pai que quer se relacionar conosco, ok? Bom, depois nós vimos então que, por ser rei, Ele tem que ter um reino, né? E o reino é toda a terra. E Ele tem um lugar especial que Ele plantou com as próprias mãos, que se chamou o Jardim do Éden. E vimos ontem a localização geográfica, né, do Jardim do Éden, e como depois, quando Jesus voltar, Ele vai estabelecer ali o seu reino eterno. Bom, também vimos que, por ser soberano, Ele estabelece leis. E essas leis, na Bíblia, a palavra Torá, né, quer dizer instrução. E também eles estão relacionados com a preservação da vida. Vimos isso ontem. E por último, ao terminar a criação, Deus estabeleceu um sinal da criação. Esse sinal vai permear toda a Bíblia, inclusive no Apocalipse nós vamos ver menção desse sinal, que é o sábado, né? Vimos que para ser um sinal, ele não pode ter nada em si mesmo. Por isso, o dia de sábado, apesar de ser para nós muito especial, abençoado, ele tem 24 horas, como todos os outros dias têm, e nele chove, faz frio, calor, assim como nos outros dias, mas o sábado se tornou especial, porque Deus estabeleceu ele como um sinal da criação, né? Então, para nós, o sábado tem um significado especial, né? Bom, eu quero então agora, hoje, o tema desta manhã, vai dar continuidade a essa ideia. Se Deus é soberano, dono de todas as coisas, Ele é um pai de amor, Ele possui toda a terra, né? Ele estabeleceu leis que protegem a vida, tá certo? E Ele também deu um sinal, que é o sábado,
para nós identificarmos como seu povo, por que então hoje muitas pessoas não guardam sábado, não querem saber de Deus, vivem em rebelião contra Deus? Então, o tema de hoje vai falar sobre a restauração. E nós vamos entrar, claro, para ter restauração precisa ter queda. Nós vamos analisar um pouquinho juntos isso também. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia. O salmo que nós vamos ler aqui, que é o Salmo 24, eu até comentei ontem, né? Que nós iríamos ler este salmo aqui juntos. Salmo 24, verso 1. É apenas um resumo de tudo que eu acabei de falar, né? Um lembrete de quem é Deus. Salmo de Davi, Salmo 24, verso 1, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Perceba então que o salmista Davi está apenas reforçando tudo que falamos ontem. Deus, Ele é o dono de toda a terra, inclusive dos que nele habitam, inclusive de nós que aqui estamos. Bom, se Deus é dono de tudo, olha que decisão Deus tomou ao criar o ser humano. E agora vou convidá-lo então a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, para vermos que decisão interessante Deus tomou ao criar o ser humano. Gênesis capítulo 1, e nós vamos ler então o verso 28 em diante. Primeira informação que a Bíblia me deu hoje, de manhã, ao estudarmos a palavra: Deus é dono de toda a terra, inclusive dos que nela habitam, ou seja, de nós todos. Agora, Ele sendo dono de tudo, Ele tomou uma decisão ao criar o ser humano. Está aqui no verso 28 do capítulo 1. Olha a decisão que Ele tomou. E Deus os abençoou, está falando aqui, né, do primeiro homem, da primeira mulher, os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então a primeira coisa, Ele deu domínio para o ser humano. O domínio era de quem? Era dele. Eu só posso dar algo que me pertence, está certo? Então o domínio era dele, Ele deu para o ser humano. E aí então, Ele continua, o verso 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que se dê semente, isso vos será para mantimento. Então veja, Deus, como o salmista diz, ser dono de tudo, Ele resolveu dar tudo o que Ele tinha nessa terra para o ser humano, para Adão e Eva. Aqui diz que Ele deu tudo, né? Deu a erva do campo, todas as árvores do jardim. Aí você diz assim: pastor, mas eu acho que Ele não deu tudo, Ele ficou com uma. E a gente vai entender o porquê, né? Quando você vê o livro História da Redenção, a irmã White vai comentar a respeito disso tudo. Ela diz que Satanás poderia fazer uma acusação a Deus, assim como ele faz lá no livro de Jó, né? Ele ama o Senhor porque o Senhor dá tudo para ele. Ele poderia acusar Deus de dar tudo para o ser humano, por isso que ele não iria se desviar do caminho, não teria oportunidade de cair, de pecar. Então o que Deus fez? Veja, Ele é dono de tudo. Esse conceito tem que estar bem firme na nossa mente. Ela falou: não, o carro é meu, a casa é minha. Se formos pensar bem, a gente não tem nada, né? Porque quando a gente morre, tudo que é teu e meu vai ficar. Então, na verdade, tudo é de Deus, porque Ele permanece quando a gente se vai. Agora veja, para que o ser humano não se esquecesse disso, de que Deus é dono de tudo, o que Ele fez? A Bíblia diz que Ele deu todas as árvores do jardim. Mas
para que o ser humano não se esquecesse que ele era dono de tudo, ele reservou apenas uma. Não foi isso? Ele deixou uma árvore. E se você avançar aqui no texto bíblico, você vai ver exatamente isso no capítulo 2, verso 15 em diante, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, por que Deus fez isso então? Primeiro, porque Ele não quer que nós o amemos, porque não tem outra escolha. Se Ele não tivesse colocado ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva nunca iriam cair, porque não teria outra opção. Mas como Ele quer que você e eu o ame por vontade própria, por liberdade de escolha, Ele nos dá essa opção. Você pode me amar ou não. Você pode me servir ou não. Você tem essa opção. E Deus deu essa opção também ali no Jardim do Éden. Eles iriam amar a Ele por escolha. Isso é o verdadeiro amor. E não porque não tinha outra escolha, né? Bom, então veja, enquanto eles aproveitassem todas as árvores do jardim, toda a beleza que Deus havia feito, e não tocassem naquela árvore, eles estavam declarando de alguma forma de que eles reconheciam Deus como dono de tudo. Mas o inimigo é astuto, né? Ele faz isso com a gente hoje, não foi só lá. A mesma técnica ele usa hoje também. Veja, Deus sempre dá mais do que pede. Ele nos deu os dias da semana, que são 7 dias, e Ele pediu quanto? 1. Mas você tem direito a quantos? 7. A maioria Ele deu para você usar, claro, com temperança, né? Com sabedoria, mas Ele te deu mais do que pediu, né? Veja, aqui diz o texto que Ele deu todas as árvores do jardim, tudo que Ele tinha feito era para Adão e Eva, e pediu quantas? 1. Apenas 1. Então Deus deu mais do que pediu, né? É assim que Ele faz conosco. Mas o inimigo quer nos tentar a pensar o seguinte: para você ser feliz, não basta ter a maioria das árvores, você tem que ter tudo. Essa é a ideia, né? Para você ser feliz, não basta você ter 6 dias da semana, você tem que ter quantos? Todos. Entendeu? Então, essa ideia que o inimigo quer colocar em nossa mente. Não esteja satisfeito com aquilo que Deus te deu, né? Em outras palavras. Isso acontece também no relacionamento, né? Às vezes você se casou com alguém, orou por esse alguém, Deus te deu essa pessoa, e aí então começam as desavenças, porque somos falhos. As desavenças acontecem porque eu sou falho. E aí o inimigo põe na sua mente o seguinte: olha, é melhor você mudar de marido. É melhor você mudar de esposa. Aí você vai ser feliz. E nem sempre é isso. É claro, aqui estou falando de um relacionamento não abusivo, num relacionamento onde não há agressão. Um relacionamento normal nosso. Às vezes a gente perde líderes da igreja, pastores, por essa ideia de que para eu ser feliz, eu preciso de outro, ou de outra, né? Quando na verdade, a felicidade está em fazer a vontade de Deus, em aprender a amar o outro que está do seu lado, né? Mas o inimigo fala: não, você para ser feliz tem que ter outra, ou outro. Isso atrapalha também o relacionamento humano. Bom, mas olha que interessante. Até ali, Deus havia então transferido a posse de todas as coisas que estavam na terra, que era dele, transferiu para o ser humano. Transferiu, deu para o ser humano tudo. E reservou para si apenas uma árvore, apenas um pedacinho, não é? E Adão e Eva viviam felizes no Éden.
A Bíblia não relata aqui briga entre eles por causa de uma árvore, né? Eu quero essa árvore aqui. Eva falou, não, essa já é minha, né? Não havia essa ideia de briga, porque eles eram perfeitos no seu julgamento, no seu amor, no seu juízo, eles eram como Deus. Foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas olha o que aconteceu quando eles deixaram de seguir a ordem de Deus e resolveram entrar num terreno perigoso. Um terreno onde Deus havia dito, não vá. Porque se for, vai ter consequências. Deus já conhece o fim desde o princípio, né? Às vezes acontece na nossa vida também, as pessoas piedosas, amigas, te orientam, cuidado, né, com essa escolha, cuidado com isso. E às vezes você vai mesmo assim. Por quê? Porque é da natureza humana, nós vamos ver aqui. Capítulo 3, traz então a queda do gênero humano, né? Aqui diz que Eva duvidou da palavra de Deus, e por duvidar na palavra de Deus, ela confiou na palavra de um estranho. Quem era mais próximo de Eva, Deus ou a serpente? Deus. A Bíblia diz que ele vinha na viração do dia, né, para conversar com eles. Eles eram mais amigos de Deus. Mas Eva resolveu dar ouvido a um desconhecido, a serpente, porque era diferente, né? Então, por duvidar da palavra de Deus e confiar na palavra de um desconhecido, Eva tomou do fruto e comeu. E aí então ela se torna amiga da serpente. A serpente ela é representada pelo inimigo de Deus. E ela faz a mesma obra do inimigo de Deus, que é tentar. Ela sai dali com o fruto para tentar o seu esposo a comer também do fruto, né? Eva se torna uma espécie de tentadora, de Satanás, de inimigo, né? Bom, e agora vem um dilema, né? A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por causa da queda de Adão e não Eva. E tem uma explicação por isso. A Bíblia diz que Eva foi tentada pelo inimigo. Adão, não. Adão sabia claramente o que estava fazendo. Eva foi enganada. Então, por isso que o pecado entrou no mundo por causa da queda de Adão. Porque ele sabia o que estava fazendo. Só que a irmã White, ela traz para a gente esse momento, né, em que Adão entra ali, numa conversa pessoal com ele mesmo, para saber se iria comer ou não o fruto. E olha o que diz no livro Patriarcas e Profetas, página 27. Até ali, Adão e Eva tinham sido fiéis a Deus, e amavam o seu Criador, o seu Rei, o seu Senhor. Porque o seu Rei e Senhor os tratavam com muito carinho. Olha o texto. O amor, a gratidão, a lealdade para com o Criador, tudo foi suplantado pelo amor para com Eva. Olha o que ele pensou. Se ela devia morrer, com ela morreria ele. Parece até bonito isso, né? Parece até um romance, né? Olha, ela vai morrer, eu vou morrer junto. Afinal, ele pensou, ele raciocinou, não poderiam ser verdadeiras as palavras da sábia serpente? Eva estava diante dele tão bela e aparentemente tão inocente como antes deste ato de desobediência. Houve dúvida aqui, né? Ele imaginou, será que a serpente não tem razão? Porque Eva está tão bela como antes, e ela comeu do fruto. E aí então ele tomou e comeu. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, que tudo foi suplantado pelo amor para com Eva. O amor para com Deus tornou-se secundário, e ele então colocou Eva em primeiro lugar. E ali parece que ele a amava realmente, porque queria morrer no lugar dela, ou junto com ela. Mas vamos no texto bíblico. Olha o que aconteceu logo após Adão ter tomado do fruto proibido e comido. Olha lá. O verso 8 em diante
fala que Deus apareceu ali no jardim. O verso 9 diz que o Senhor, Deus chamou ao homem e perguntou onde estava. E ele disse que se escondeu porque estava nu. O verso 11 diz, perguntou Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesses? E aí o verso 12. Olha aqui a diferença de resposta. O texto aqui que acabamos de ler do Ellen White, Patriarcas e Profetas, diz que Adão estava disposto a morrer com Eva ou por Eva. Olha agora a resposta dele no verso 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ué, cadê aquele amor todo que ele tinha por Eva? Não é? Aqui já aparece um outro sentimento. Um sentimento do seguinte, olha, foi ela, Senhor, não eu. A culpa é dela. Já que o Senhor vai matar quem comeu, então mate ela. Percebe a mudança de atitude? Antes, a Moite diz que ele havia declarado, se ela devia morrer, com ela morreria ele. Agora, ao pecar, olha o que aconteceu. É ela, Senhor, a culpada. Mate ela, não eu. O que chama isso? A morte dá um nome a isso. Vamos ver como ela chama essa atitude que mudou de um amor perfeito, lealdade para com o Criador, foi suplantado por amor a Eva e se tornou o quê? Olha o livro Caminho a Cristo, página 17, diz assim, olha. Mas pela desobediência, as faculdades do ser humano foram pervertidas. E o que aconteceu? O egoísmo tomou o lugar do amor. Percebe que a atitude de Adão logo em seguida já é de egoísta? Ele não quer perder. Ele quer se livrar da consequência. Por isso indica a Eva. E quando Deus pergunta a Eva, Eva também não assume, não quer morrer, culpa a serpente. E claro, Deus não vai dialogar com a serpente, não é? Então ele apenas traz uma condenação, uma maldição sobre a serpente. Porque tenha sempre isso em mente, quando Deus chama o ser humano para conversar, é porque ele quer salvar. Quando não há mais salvação, não há mais diálogo, não é? A serpente já representava Satanás, o condenado, já estava condenado, então não tem diálogo com ele. Mas com Adão e Eva, Deus queria salvar, por isso conversou com eles. Mas perceba a mudança então? Então todo ser humano que nasce neste mundo, Gênesis 5, verso 3, diz que nasce a imagem e semelhança de quem? Adão. Se nasce a imagem e semelhança de Adão, nasce como? Com as faculdades pervertidas, onde o egoísmo tomou o lugar do amor. Então agora você começa a entender por que casamentos terminam. Porque o egoísta que sou eu, quer que as coisas sejam feitas da minha maneira, como eu aprendi na minha casa. O outro, por outro lado, também quer que as coisas sejam feitas do jeito dele. Olha que desafio. É por isso que quando Deus habita num lar, onde você tem ali o seu culto familiar, seu momento de comunhão em família, Deus vai entrando em seu lar. E quando Deus entra no lar, Ele vai expulsando o egoísmo e o amor vai reinando no lugar. É isso que Deus quer fazer por nós. Por isso o tema era restaurados para amar. Porque naturalmente o homem não é amoroso. Naturalmente nós somos o quê? Egoístas. O que egoísta quer? Só para ele. Você consegue ver esses traços numa criança inocente? Traços de egoísmo? Você dá algo para ele e ele toma para si. Quando uma criança chega perto para querer pegar, ele briga. E quer, vamos dizer assim, chamar a atenção da criança por um brinquedo que ele nem quer mais, é só dizer que vai dar para outro. Aí aquele brinquedo que estava jogado é dele e ele não quer dar. É claro que a gente vai aprendendo, né? Os pais vão nos ensinando, a escola, a igreja, a repartir, porque não é natural. O ser humano, ao nascer nesse mundo, já nasce contaminado pelo egoísmo. Agora, o que Deus faz para nos ajudar a livrar do egoísmo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse texto está no livro
Mensagens Escolhidas, volume 2. E diz assim: nunca devemos esquecer que o Senhor nos pôs em prova, então Ele nos coloca em prova neste mundo, para determinar a nossa aptidão para a vida futura. Veja, e aqui vem um alerta interessante aqui para nós, ó. Não pode entrar no céu ninguém cujo caráter esteja contaminado pela fétida mancha do egoísmo. Quantos egoístas vão estar no céu? Quantos? Quantos? Nenhum é quanto? Zero, nada. Apesar do pastor Hugo costumar brincar que ele, quando a gente pede alguma coisa, ele fala, não vou dar nada, zero. Ele fala, zero também é número, né? Mas zero quer dizer nada, nenhum. Agora, olha que dilema. Não existe nenhum ser humano contaminado, que não esteja contaminado pelo egoísmo. Como que a gente vai para o céu, então? Porque no céu não vai entrar nenhum egoísta. Porque imagina, não ia dar certo mesmo um egoísta no céu, ele ia querer a sua coroa, ia querer as suas coisas, ia achar que a sua casa era mais bonita que a dele, né? Talvez ia querer vender a rua de ouro para outros, né? Não ia dar certo. Por isso, não pode entrar no céu ninguém cujo caráter seja contaminado pela mancha, fétida mancha do egoísmo. Então, como entrar no céu então, pastor? O começo do verso, olha aqui que Deus faz. Nunca devemos esquecer que o Senhor nos colocou em prova neste mundo. E que prova é essa? Olha aqui esse texto, para nos ajudar a entender. Mensagens Escolhidas, volume 2 também continua. Portanto, Deus nos prova aqui mediante o quê? Confiar bens temporais, para que nosso uso deles mostre se nos podem ser confiadas o quê? Riquezas eternas. Então Ele nos dá bens temporais. O que quer dizer um bem temporal? É um bem que passa, não é eterno, ele é temporal, ele passa. E quais são os bens que passam? Por exemplo, a nossa saúde não é um bem temporal? Porque ela passa. Então, Deus, na sua sabedoria, te deu saúde e fala, filho, cuide da sua saúde. Use os 8 remédios naturais que eu deixei para você. Não durma tarde. Faça exercício físico. Olha que desafio, né? Claro, eu, egoísta, diria, mas eu não quero fazer exercício físico. Mas lembre-se que eu não sou de mim mesmo. Eu pertenço a quem? A Deus que me comprou por preço. Então, como eu não sou mais quem manda é Ele, e Ele pediu para cuidar dessa carcaça, então o que eu vou fazer? Vou fazer exercício. Se o corpo fosse meu, eu iria comer o que eu quisesse. Mas como o corpo não é meu, é dele, então o que eu vou fazer? Vou cuidar. Porque um dia esse corpo temporal vai passar. Mas Deus está preparando um corpo incorruptível para você. Por isso Ele nos prova aqui, dando esse corpo temporal, para que você cuide dele da melhor maneira possível, para que um dia você possa... Gastam aí na Netflix, né? E outros Flix por aí. Mas como o tempo não é meu, é dele, eu vou gastar menos tempo com o Flix e mais tempo com a palavra, né? Lendo bons livros, crescendo. A Marty diz que o crescimento pessoal é uma tarefa que nós temos diante de Deus, se desenvolver pessoalmente. Bom, o que mais que Deus nos dá além do tempo? Eu falei aqui do tempo, não vamos esquecer do sábado, né? Se o sábado fosse meu, eu ia trabalhar. Mas como ele não é meu, eu tenho que guardar, porque Deus pediu, não é? E às vezes a gente se esquece que o sábado não é nosso, e começa a fazer planos, né, para outros dias, no dia que é de Deus. Aproveite o sábado para descansar a mente, pensar nas coisas do alto, né? Fazer planos para o céu, né? No dia de sábado. Estar com a família, importante. Eu estava falando ontem, Cris, que a gente estava sem tempo, né? Durante a semana, e a Cris mandou um recadinho, ó, precisamos marcar um tempo para se encontrar, né? E aí, ontem, a gente acabou almoçando juntos para conversar um pouquinho, porque a semana estava corrida. Hoje, por exemplo, eu saí de casa, era 4 horas da manhã para a live do Antes do Amanhecer, e amanhã também vou. Então a gente precisava de um tempo. Mas hoje deu tempo da gente estar juntos, né?
O sábado também serve para isso. Outra coisa que Deus nos deu: tesouro. Tesouro. Veja, se o dinheiro fosse seu, você gastava do jeito que você quiser. Mas o dinheiro é seu? É de Deus, Ele que nos dá, né? Então, por que Ele pede uma parte do seu dinheiro? Seu, entre aspas, né? Porque Ele sabe que ao devolver o dízimo e a oferta, você está desenvolvendo o altruísmo e deixando de ser um pouco egoísta, um pouco menos egoísta. Por isso que Ele pede. Deus precisa do seu dinheiro? Olha a pandemia aí, meus queridos. Quanta gente perdeu o emprego. Quantas dificuldades tivemos como igreja. Havia um planejamento feito pela igreja que as entradas de dízimos e oferta naquele ano, primeiro da pandemia, iriam cair cerca de 50%. Na minha parte, que eu tinha auxílio transporte, cortou. Por quê? Porque para dar frente às perdas que teríamos. Mas Deus é dono de tudo. Sabe o que aconteceu? Pelo menos estou falando da minha associação, onde eu estava lá, a APS. Nós crescemos 2,14%. Como isso? Como isso? Deus é dono de tudo. Você pode até pensar assim: o dinheiro é meu, não vou devolver não vou pagar igreja, pastor, essas coisas, não vou fazer isso. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele só pede aquilo que é dele. Mas sabe por que Ele pede? Não é porque Ele precisa disso. Ele pede porque somos egoístas, queremos tudo. Então Ele pede para que a gente possa aprender a ser menos egoístas possíveis. Não é? Eu quero aqui apresentar para vocês agora, bem rapidamente, por causa do nosso tempo aqui, para onde vai o nosso dízimo, né? Só lembrando isso aqui, eu creio que a maioria de vocês já conhece, né? Mas toda vez que você devolve aquilo que Deus pede, os 10% da sua renda, veja, 74% fica aqui na APV, para os trabalhos de pregação do Evangelho nesta região do estado de São Paulo. Mas veja, nós também contribuímos lá com a União, que a União é todo o estado de São Paulo, vai apoiar as associações de todas, as igrejas de todo o estado de São Paulo. Uma parte também vai para a divisão, que cuida de toda a América do Sul, para apoiar projetos missionários de toda a América do Sul. E depois, 2% vai para os Estados Unidos, a Conferência Geral, que também agora abrange todo mundo. Perceba, o seu dinheiro vai abençoar o mundo todo, não só aqui, o mundo todo, né? Continuamos, olha aqui, olha. A TV Novo Tempo, que está aqui sediada em Jacareí, né, recebe também parte do seu dízimo. Então, de certa forma, você e eu que devolvemos o dízimo, também somos anjos da esperança, viu, Tito? Né? Não é? Mais ou menos, né? Mas veja, olha lá. 1,5% vão para os seminários, preparar os pastores, né? Ali tem a missão unaspense, que é onde os pastores fazem trabalho nas igrejas próximas, né? Que mais? Ajuda a comportagem, 1%, e 1% vai para a capelania de escola. Temos um colégio aqui ao lado, né? Tem um capelão, o capelão recebe auxílio desse 1% do dízimo seu, que você devolveu a Deus. É o dinheiro dele, que ele usou para esse fim. Ele poderia ter pedido para a gente fazer uma fogueira e queimar, mas ele destinou para a pregação do Evangelho, né? Bom, e as ofertas, para onde vão? Olha aqui, ó. As ofertas, elas ficam 60% para a igreja local, para cuidar aqui da manutenção do prédio da igreja, a zeladoria, pagar luz, a água. Então, se você frequenta essa igreja, seria interessante dar a oferta nessa igreja, para ajudar a manter a igreja, a transmissão do culto que aqui está acontecendo, né? Hoje mesmo estava sentado aqui, fiz a minha oferta através do 7Me. Fácil. Hoje tem o Pix Cola. Você copia, vai no banco, cola e já está feita a sua adoração, né? Então é simples assim, você pode fazer. Veja, 60% então fica na igreja local, 20% vai para a conferência geral. Desses 20% que vai para a conferência geral, 85,4% é para a manutenção dos missionários que estão na janela 1040 e outras partes do mundo. Então, os missionários são mantidos pelas nossas ofertas, tá? Veja só, 14% vai para o projeto da lição. Veja a liçãozinha da Escola Sabatina, tem um projeto missionário, 14% vai para lá, desses 20% aqui, ó, tá?
Outros 20%, veja, vão para a divisão, 12% fica na divisão, 18% para a união, e 70% fica na associação. Sabe para quê? Para devolver às igrejas da associação em forma de ajuda para a reforma de igreja, compra de terreno. Então vamos dizer assim, a Igreja Jardim América quer fazer uma reforma da igreja. De que dinheiro a gente vai ter na associação para poder ajudar vocês na reforma da igreja? Daqueles 20%, fica 70% com a gente, né? Então, se você fala assim, mas a associação não ajuda, a associação não tem dinheiro. A associação só retorna daquilo que recebe, distribui aquilo que recebe, né? Agora, uma coisa, o dízimo entra por ano, mais ou menos, uns 45 milhões de dízimo por ano na associação. Cerca de R$4.500. Então, um pouquinho mais, né? R$4.500 por mês. E sabe quanto entra de oferta? 4,5 milhões por mês. Entra cerca de R$100 mil de oferta por mês. Só que os pedidos de ajuda são muito grandes. Como é que a gente vai retornar o pedido de ajuda para a construção de igreja, reforma, tal, se não temos lá para poder ajudar? Então, toda vez que você direciona a sua oferta, não, vou ajudar só a minha salinha aqui do adolescente, vou ajudar só o desbravador, vou ajudar só o som da igreja, vou ajudar só o ar-condicionado. Tudo bem, você pode fazer isso, mas você está ajudando aonde? Apenas o seu departamento, a sua igreja. Mas toda vez que você pensa no todo, você está abençoando mais gente. Está ajudando a missão da igreja, está ajudando a construir outras igrejas, está ajudando a reformar outras igrejas, está ajudando tudo. Quando você direciona, abençoa só aquilo que você direcionou. Quando você faz o seu pacto e você devolve, você ajuda a sua igreja, ajuda os missionários, ajuda o projeto da lição da escola sabatina, ajuda a construção de outras igrejas. Então pense nisso com carinho. Daqui a pouco você vai ser convidado a fazer um voto, um pacto com Deus. Pense nisso com muito carinho. Nós somos egoístas por natureza. A gente só pensa em nós mesmos. Mas Deus nos chama agora para pensar no mundo todo, na igreja mundial. E para terminar, queridos, olha aqui, ó. Cristo já alcançou a vitória sobre o egoísmo. Olha o que diz esse texto de Jeremias às Nações. Na cruz do Calvário, o que aconteceu ali na cruz do Calvário? O amor e o egoísmo encontraram-se face a face. Ali teve lugar a sua suprema manifestação. Cristo, de um lado, vivera unicamente para confortar e beneficiar. E ao levá-lo à morte, Satanás manifestou a malignidade do seu ódio contra Deus. Tornou evidente que o real desígnio de sua rebelião era destronar o Senhor e destruir aquele por meio de quem o seu amor se manifestara. Na cruz, amor e egoísmo se encontraram face a face. O amor venceu, mas o egoísmo ainda está aí. Se você quer vencer o egoísmo, olhe para a cruz. Ao olharmos para a cruz, nós vamos ver o preço que custou a cruz. O testemunho para a igreja diz assim que foi um custoso sacrifício aquele empreendido pelo Senhor dos céus. A divina benevolência foi revelada em sua infinita profundidade. A Deus teria sido impossível o quê? Oferecer mais. Ou seja, o céu deu tudo por nós. Ele pede uma parte para ajudarmos a pregar esse amor. Nesse momento você vai receber uma folhinha igual essa aqui, olha. Os diáconos vão me ajudar a entregar para você essa folhinha. Por que todo ano a gente usa essa folhinha? Lembra que eu disse no início? Porque o ser humano é egoísta, só pensa em si mesmo. Então a gente precisa lembrar todo ano a importância de algumas coisas. Eu vou convidar a Joyce, ela vai me ajudar aqui, cantando. Mas antes dela cantar, eu queria só repassar com você aqui. Pode vir aqui, Joyce, tá bom? Esse folheto que você está recebendo aí, tá?
Eu vou projetar ele aqui na tela, acho que fica mais fácil para a gente ver. Enquanto você recebe, eu vou lendo aqui com você, tá bom? Olha o que diz ali. Primeiro, já deu um tiquinho ali, ó. Separar o primeiro momento de cada dia para meditar na palavra de Deus. Que desafio. Às vezes a gente não tem tempo, né? Mas é um convite que Deus faz para nós. Separar o primeiro momento de cada dia para meditar na palavra de Deus. Se você está disposto a fazer um sacrifício pessoal nesse ponto, você vai fazer um xizinho aí, um tiquezinho. E faça isso na presença de Deus. Você não vai devolver isso para ninguém, é seu. Faça um compromisso com Ele, de ser menos egoísta, né? E deixar que o Espírito Santo haja mais no seu coração, para você ser mais semelhante a Ele, que é amor, né? Segunda coisa, separar um momento de cada dia para o estudo da lição da escola sabatina. Faz um tiquezinho aí também, se você tem esse desejo de separar um tempo para estudar a Bíblia, a lição da escola sabatina. Terceiro item, escolher 2 momentos de cada dia para o culto familiar. Um pela manhã e o outro pela noite. Lembre-se, quando a gente fala no culto familiar, não precisa ser 1 hora de culto familiar. 10 minutos, 5 minutos, não sei quanto tempo você vai ter, mas separe um momento, né? Pela manhã e pela tarde. Está aí o desafio. É um desafio? É um sacrifício? É, mas olha o que Deus deu para nós. Deu tudo. A gente não pode talvez fazer um esforço aqui? É um desafio. Fica aí o desafio para você. Se você concorda com isso, faz um tiquezinho aí. Outro item, estar em constante comunhão com Deus por meio da oração. E aqui eu vou dizer mais, não apenas da oração para pedir coisas para Deus, mas quem sabe da oração intercessora, né? Ou intercessória, para você orar por outras pessoas também, né? Abençoar outros. Coloque um tiquezinho aí se você quer fazer parte desse movimento de oração. Outro item, agora fala das nossas finanças, né? Devolver fielmente o dízimo ao Senhor. E por que está a palavra devolver mesmo? Porque o dízimo não me pertence, é de Deus. Então, se o dízimo não me pertence, é de Deus. Se eu não devolver ao outro o que pertence, eu estou? Você que disse. Olha lá, o outro item, dedicar, agora veja, a oferta é pessoal, então dedicar uma porcentagem regular de minhas rendas, e aí você vai colocar aí uma porcentagem sua, você que escolhe. Eu coloquei a minha ali, né? Mas você vai anotar no seu papel a sua. Uma porcentagem regular da sua renda como oferta, tá? O penúltimo item, formar um hábito saudável, seguindo os princípios indicados por Deus. Olhe os 8 remédios naturais e veja qual que você precisa melhorar. É o exercício? É o repouso? É a alimentação? Eu não sei, você que sabe. Você e Deus. E por último, trabalhar com Deus usando os meus dons para poder compartilhar as boas novas da salvação. Agora é contigo. Você vai anotar aí, colocar na sua Bíblia, orar por isso. Assine, coloque a data de hoje e peça a Deus poder para vencer o egoísmo. Peça a Deus para colocar no seu coração o amor. Comece fazendo isso com uma oração, que nós vamos ouvir agora a Joyce cantar esta oração. Tudo, ó Cristo, a ti
Jesus. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Amém? Você pode se levantar para orarmos juntos e fazendo desse gesto uma entrega de todo o nosso ser para o nosso Pai que deu tudo por nós. Oremos. Querido bom Deus, obrigado por teu amor por cada um de nós, Pai. Obrigado porque, apesar de nós sermos contaminados pelo egoísmo, o Senhor quer transformar o nosso coração, colocando nele o amor que vem de Ti, Pai. Obrigado porque essa obra já começou e um dia vai completá-la pelo Teu Santo e Bom Espírito. Aqui estamos fazendo um compromisso contigo, Pai. Por favor, nos ajude a cumpri-lo com a força e o poder que vem do Teu Espírito Santo. Continue conosco Teu Santo Sábado, abençoa-nos, usa-nos para Teu louvor. É o que rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai. Amém. Feliz sábado a todos.